aula de hoje nós estamos falando sobre o diaconato, um tema muito polêmico, quando nos tempos em que estamos vivendo as pessoas não gostam de servir, mas de ser servidas, né? E interessante que no tempo que estamos vivendo as pessoas procuram a Deus pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode fazer e pelo que a igreja pode fazer por ela. Muitas pessoas procuram a igreja pela obra social que a igreja dá para ela. Outros procuram a igreja pelo conforto que a igreja pode dar para a sua família. Outros procuram a igreja pelo milagre que a igreja pode fazer por ela. E as pessoas estão sempre buscando alguma coisa da igreja. E quando elas não encontram o que elas querem ou precisam da igreja, logo elas desanimam e você vê o que está acontecendo no mundo afora. As pessoas não fazem parte de igreja alguma. Grande é a quantidade de desviados que temos porque as pessoas não querem mais servir a Deus. Foi mudado a ideia do serviço a Deus. Eu costumo dizer que a doutrina da graça invertida, né? Porque quem não compreende a graça de Deus e não sabe falar sobre ela, vai inverter o que a Bíblia está falando do que é graça. E graça não é nada mais, nada menos que o próprio Espírito de Deus trabalhando dentro do homem. E por isso é de graça, porque isso foi escolhido especificamente para a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Então veio de graça para nós gentios, ganhamos esse brinde, né, de recebermos o poder de Deus de todos os povos, línguas e nações, pois aí está escrito. Então pegaram a graça como se fosse outras coisas e começaram a implementar sobre a graça. Mas hoje nós estamos num mundo em que as pessoas não querem servir. Nessa aula nós vamos falar exatamente disso. É um problema dentro das igrejas e a nossa igreja, não vou dizer para você que é diferente. Se não tiver igual, está pior. Porque as pessoas não querem ser um diácono. Elas, vamos dizer assim, muitos querem passar pela escadinha e não veem a hora de chegar no topo, né? Eles não querem estar na igreja simplesmente servindo a Deus pelo que Deus fez por eles, mas querem receber prestigiadas que temos nos termos bíblicos. Mas hoje muitos não têm dado atenção a essa função eclesiástica tão importante. No início da igreja, Satanás ele tentou impedir que o evangelho, né, crescesse. Então ele vem em três táticas que ele coloca dentro da igreja para tentar impedir o avanço da igreja. Primeiro, ele tenta suprimir a igreja por meio da perseguição e pela força da autoridade judaica, que está em Atos capítulo 4. Na segunda tática de Satanás para suprimir a igreja, ele tentou corrompê-la com a hipocrisia. Podemos ver um fato, Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, né, onde as pessoas acham que podem manipular a igreja de Cristo e que podem enganar a Deus. Hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que fazem como Ananias e Safira, pegam o dízimo e dividem o dízimo dela, dão uma parte para a igreja e a outra parte faz ação social, que é para tirar, vamos dizer assim, o peso da consciência. Sendo que, na verdade, eles estão sendo como Ananias e Safira. Eles estão chegando diante da igreja e estão dizendo, aqui está meu dízimo, aqui está a minha parte. E, na realidade, não é aquilo. Aí você diz, mas por que Ananias e Safira morreram e hoje as pessoas não estão morrendo? Porque quanto maior o poder e a graça de Deus, maior é o juízo, tá? Então, naquela época, a graça no início da igreja, o poder, o dunamis, né, tinham acabado de acontecer. A graça estava em evidência, a plenitude do tempo estava aberta. Então, quanto maior a graça, maior seria o juízo. Então, Satanás tentou corromper a igreja com pessoas que tentam manipular com hipocrisia a igreja de Cristo. Ele também promoveu dissensões internas dentro da igreja. Você pode ver em Atos capítulo 6, versículo 1, que está escrito, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na ação social.
A Deus é Deus de órfãos e órfãos e viúvas. Então, o órfão e a viúva, eles não tinham sustento algum, eles não tinham quem os sustentasse ou de onde os tirasse. E a crítica era que os apóstolos estavam dando atenção para as viúvas dos hebreus e as dos gregos estavam sendo desprezadas. Ou seja, uma acusação contra os apóstolos. Eu vendo esse texto, até me traz um alívio no coração, uma paz na alma muito grande, porque se murmuraram contra os apóstolos, que a Bíblia diz que o Espírito ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e que o povo depositava nos pés dele todas as finanças de tudo que eles vendiam e eles administravam, o que diriam de nós, que o povo não deposita nem a metade do que eles têm para falar de nós? Se falaram desses homens, que foram homens santos escolhidos pelo próprio Cristo, o que diria de nós, pastores, hoje? É claro que o diabo, ele usa as mesmas artimanhas, ele usa a murmuração contra os líderes, ele usa a hipocrisia dos membros, ele tenta suprimir a igreja, perseguindo a igreja. Irmão, eu pergunto a vocês, hoje tem diferença? Hoje, o diabo não está agindo da mesma forma contra a igreja de Cristo, só que tinha uma diferença. Em Atos capítulo 6, 4 e assim por diante, o Espírito, suas obras e o dunamis de Deus estavam em evidências muito grandes, porque era chegada a plenitude dos tempos. Mas hoje, como por profecias bíblicas, porque o amor de muitos se esfriará, grande será a apostasia da igreja e assim por diante, por uma profecia bíblica, o diabo ele consegue se infiltrar com a facilidade que ele está se infiltrando hoje. Então você vai ver as pessoas tentando usar as mesmas táticas que ele usou no passado, usando hoje. Só que hoje ele consegue tirar as pessoas da igreja com essas táticas. Ele também tentou distrair os líderes e tirá-los da oração e da pregação, né? Por meio dessas murmurações. Hoje também não é diferente. A quantidade de pastor que precisam trabalhar fora, a quantidade de pastor, irmão, eu te pergunto uma coisa, o que faz um homem trabalhar em 2 empregos, sendo que um é mais cansativo que o outro, que trabalha com a mente, né? O que faz um homem deixar sua família, sua casa, o seu descanso, para cuidar de pessoas ingratas, que não estão nem aí preocupados com a vida dele. O que faz um homem trabalhar o dia inteiro e no final do seu dia dedicar o seu tempo à vida de pessoas? Não é nada mais, nada menos que o próprio Espírito de Deus, que sustenta o caráter desses homens e fazem deles pastores, homens santos, sim, porque andam na presença de Deus, que faz esses homens se manterem firmes no ministério, porque deram uma palavra para Deus e honram a unção que Deus colocou na sua vida. O que faz esses homens trabalhar da forma que trabalham, em busca do sustento para a sua família e também cuidar de uma igreja, é somente o Espírito de Deus, nada mais, nada menos do que o próprio Espírito de Deus. Mas com essa distração que Satanás conseguiu colocar dentro da igreja, é que nós estamos vendo a igreja da forma que está. Lá em Atos capítulo 4, capítulo 6, ele não conseguiu tirar os apóstolos da oração e do ensino. Os apóstolos escolheram 7 homens do meio do povo que fossem íntegros, que fossem respeitados e honrados, e impuseram as mãos sobre eles, enviando eles para o diaconato. Enquanto isso, eles guardaram tempo para a oração, para o jejum e para a leitura e os estudos da palavra de Deus. E isso fortaleceu a igreja e cresceu a igreja muito mais por conta desse momento. Mas hoje o diabo ele tem distraído os líderes, né? A murmuração do povo tem feito com que o líder vá em busca do seu próprio salário, vá em busca da sua vida secular. O povo começa a falar que, né, como que pode? Por que ele está comendo isso? Por que ele está se vestindo assim? Por que ele está passeando? Ele está passeando com o meu dinheiro. E começa com esse tipo de murmuração. Ah, ele não está cuidando.
ele não está cuidando disso, ele não está cuidando daquilo, ele não está, né, não tá usando o dinheiro da igreja da forma que deve usar. E são todo esse tipo de murmuração que o diabo ainda usa. Veja que em Atos capítulo de número 6, versículo 1, o diabo usou a mesma murmuração. Diz que eles não estavam distribuindo o dinheiro da forma correta. E as viúvas dos gregos estavam passando necessidade, enquanto a viúva dos hebreus, dos judeus, estava lá, vida boa, comendo bom e do melhor. Foi essa murmuração que fizeram. Mas a Bíblia é sempre gentil ao falar quando coloca a palavra murmuração, né? Então, veja que o diabo continua distraindo os líderes, tentando tirá-los daquilo que é mais importante na Igreja de Cristo. Veja que ele continua trazendo dissensões, ele continua usando pessoas hipócritas, ele continua, sim, perseguindo a igreja em todo o tempo. Mas nós precisamos olhar para o grande diácono, que foi o primeiro que nos serviu, o Cristo Jesus. Primeiro, o significado da palavra diaconato significa o ministério ou serviço. Esta instituição de diácono permeia não somente no Novo Testamento, mas em toda a palavra de Deus. No Antigo Testamento, os profetas se levantavam e clamavam, chamavam a atenção dos reis e do povo de Deus para os órfãos, viúvas e pobres. Pode ver que sempre quando um profeta se levantava, ele se levantava fazendo essa reclamação. Ou adoração somente a um Deus, quando o povo estava desviado, ou ele se levantava para reclamar diante de Deus que o povo não estava cuidando dos órfãos, viúvas e dos pobres. Ou seja, o serviço do povo. Não estavam em servir uns aos outros. Então, quando o profeta levantava como boca de Deus, era sempre a reclamação que eles tinham, ou de servir ao único Deus, ou do serviço ao povo. Então, veja que durante toda a Bíblia, o termo diácono, serviço de um ao outro, está ligado no Antigo e no Novo Testamento. E os profetas levantavam para reclamar que o povo estava cuidando das suas vidas e estava oprimindo os direitos do pobre, da viúva e do órfão. Só um detalhe para muita gente que não compreende isso. Quando a Bíblia diz do direito do órfão, da viúva, está falando de pessoas, irmão, que não têm de onde tirar dinheiro algum. Eu me lembro de uma situação na nossa igreja em que ela estava crescendo e nós ganhávamos todo mês 10 cestas básicas para distribuir com os pobres. Então, sempre numa família vai ter 2, 3 desempregados ou um desempregado. Então, era para esses que a gente destinava a cesta. E às vezes nós ouvíamos murmurações das pessoas, dizer, ele não deu para mim, porque não deu para fulano, porque fulano está passando necessidade. Mas isso foi um murmúrio, uma murmuração no meio de alguns que se diziam diáconos na igreja, e começaram os próprios diáconos falando entre si. Aquilo que era o trabalho deles, que era a função deles, eles estavam culpando a igreja até daquilo que eles não faziam. Porque se a função era deles, de observar quem está em necessidade, de observar quem está passando necessidades e de cuidar e de correr, de ir atrás, por que o pastor estava sendo culpado de coisas que eles tinham que correr, que ir atrás e observar as necessidades e trazer para o pastor as necessidades e diante disso chegarem a um acordo como chegou os apóstolos com os anciões e com o povo, de conversar e ver uma forma de se trabalhar diante da necessidade da igreja. É para isso que serve o diaconato. Mas esses diáconos começaram a murmurar entre si, reclamando de onde estavam indo o destino da cesta, porque eles queriam, né, que fosse para o fulano, para o cicrano, e eles não compreenderam. Quando a Bíblia fala de órfão e viúva, está falando de pessoas que não têm de onde tirar. E são essas as pessoas que a igreja tem que ajudar. Eu me lembro de um pastor, o Gaspar, todo mundo conhece, e em uma das aulas de teologia dele aqui na nossa igreja, ele deixou bem claro. Irmãos, nessa igreja tem órfãos e viúvas e ninguém soube responder. Aí ele disse, se essa igreja não tem órfãos e viúvas que não tem de onde tirar o sustento, porque na época da Bíblia, a viúva não tinha salário e não tinha de onde tirar o seu sustento, porque quando o marido morria, quem sustentava era o filho mais velho. Então, uma viúva, ela não tinha de onde se sustentar, de como se manter.
Aí ele disse, se aqui na igreja não temos pessoas nesse nível, então a igreja não tem responsabilidade alguma com outros níveis. Mas, devido à compaixão e à misericórdia de Deus, a igreja implantou a necessidade, vamos dizer assim, dos pobres, né, que não tem de onde tirar. Então, a esses a igreja ajuda. Mas muitos começaram a murmurar de situações da igreja ajudar pessoas que não estavam de acordo com os termos bíblicos, né? Vamos dizer assim, não tinha desempregado na casa, não tinha, vamos dizer assim, pessoas que não estivessem trabalhando, porque se numa casa estão todos trabalhando e eles não têm de onde tirar o sustento, irmão, é falta de comprometimento e organização com a própria casa. Então, a obrigação da igreja era ajudar aqueles que passam necessidades por não ter de onde tirar. Então, muitas pessoas hoje confundem também a forma de administrar os bens da igreja. No Salmo 41, do 1 ao 3, fala que Deus tem cuidado especial dos fracos e dos indefesos. Ele é Deus dos fracos e dos indefesos. Talvez você já ouviu muito isso. Mas ele abençoa quem demonstra compaixão por esses necessitados, né? Muita gente se apropria desses versículos, né? E querem receber vantagem, né? Deixam de dar dízimo, de dar oferta para fazer ação social. Você pode ver isso no espiritismo, você pode ver isso em qualquer outra religião filantrópica, qualquer coisa parecida, que querem fazer necessidades, tá? Eu não vou falar só do espiritismo ou de outras religiões, não, que a igreja evangélica está pior do que outras religiões, como diz a palavra de Deus, né? Os filhos das trevas estão sendo mais sábios e prudentes do que os filhos da luz. Porque se você chegar dentro de um candomblé e o feiticeiro ou o pai de santo, como eu conheço pedir para ele tomar um banho de erva em pleno inverno desse, a 10 graus, ele vai tomar um banho de ervas, igual ouvi essa semana um jovem dizer, né? Se a minha mãe de santo mandar eu tomar banho nesses 12 graus que está fazendo um banho de ervas, aí ele disse, é claro que eu vou tomar. Então você pode ver que eles estão sempre cooperando, sempre ajudando. Irmão, eu estava vendo aqui na minha casa, tem em frente à minha casa, vocês estão me ouvindo? Só um detalhe. Sim, pastor. Ok, é porque eu achei que a internet tinha caído. Na frente da minha casa tem um terreiro de feitiçaria, né? Onde não tem aqui em São Caetano. Todo lugar que você tem um. Então, o cara chega cedinho, tipo 1 hora antes do negócio abrir, aí ele acende as velas, coloca as velas em volta, coloca os vasos em cima da telha, prepara todo o ambiente, aí vem o outro, começa a arrumar lá dentro, começa a fazer. Eu falei, caramba, olha lá, o que a Bíblia diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os caras chegam 1 hora antes para organizar o terreiro e o povo de Deus não tem coragem de chegar 15 minutos antes, que seja, que é o máximo, né, para a organização do culto a Deus. E a gente tem a cara de pau de dizer para Deus que fazemos o nosso melhor para Deus. Devemos vigiar naquilo que falamos, naquilo que procede da nossa boca, porque às vezes não está de acordo com os nossos atos e vamos ser cobrados por isso, né? Então Deus, ele é um Deus de indefesos, é um Deus de necessitados e ele abençoa aqueles que têm compaixão desses, porque ele, vamos dizer assim, ele é o dono dessas pessoas. Ele é o que cuida e ele levanta pessoas para cuidar. E quando ele levanta para cuidar, ele abençoa aqueles que cuidam. Então, o diaconato de Jesus foi um diaconato por excelência. Diaconia de Jesus Cristo. Primeiro, ele não somente levou óleo de unção para os enfermos, como diz a Bíblia. Em Lucas capítulo 4, ele curou os enfermos e em tantos outros textos que nós podemos ver. Ele não somente levou uma cesta básica para os pobres e necessitados, mas ele alimentou uma multidão com o pão que ele mesmo multiplicou. Isso está em João capítulo 6, verso 1 ao 15. Então Jesus, ele não somente se faz presente, né? Mas ele não somente leva alguma coisa, mas ele é a própria cura, ele é o próprio alimento, ele é o próprio Deus
no meio dos pequeninos e marginalizados. Então veja que diaconato maravilhoso de Jesus. Em nenhum momento ele chegou e disse: oh, alguém pode me arrumar uma cesta básica, por gentileza? Porque o povo está com fome. Em nenhum momento ele disse: cadê a igreja desse lugar aqui? Onde está a igreja? Cadê? Ninguém vai fazer alguma coisa aqui? Né? Não, ele foi a cura, ele foi o pão, ele foi o presente o tempo inteiro na vida dessas pessoas. Ou seja, a diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade em servir ao próximo. Ele não espera que alguém venha servir. Ele não espera vamos dizer assim, se alguém vai fazer alguma coisa. Ele estava sempre disposto a fazer pelo seu povo. Na véspera da sua crucificação, ele tomou uma toalha, uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos e ainda disse, João capítulo 13, assim como eu estou fazendo com vocês, façais vós também uns pelos outros. E quando fala de lavagem de pés, quando Pedro diz, Senhor, não é justo que o Senhor faça isso por mim, mas eu que tenho que fazer por você. Aí Jesus disse, Pedro, você já está limpo. Eles lavam meu corpo. Aí Jesus disse, não, você já está limpo. É necessário que eu lave apenas os seus pés. Jesus está dizendo com isso que nós, como igreja, temos que ajudar uns aos outros quando se trata do pecado do outro. Não estou dizendo que você vai alisar o irmão e nem cobrir pecado do irmão, mas ser, vamos dizer, como Cristo foi, ajudar ele a se limpar, ajudar ele a andar com seus pés nos caminhos do Senhor. Esse é o maior serviço do diaconato, né? Manter a igreja limpa, manter a igreja saudável, né? No corpo de Cristo. Paulo diz que Cristo, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, ele assumiu forma de servo. Mas que isso? É forma de servo, é forma de escravo, daquele que está, vamos ler, o tempo inteiro à disposição. É o termo que Paulo usa em Filipenses capítulo 2, não somente servo, mas uma forma de escravo. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Em outras traduções, a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A expressão tomando a forma de servo significa aparecer em uma condição humilde e desprezível. Ele não queria status, ele não queria honra, ele não queria usar dos poderes e da honra e da glória que ele tinha. Muito pelo contrário, naquele momento ele veio para servir, em humildade, tá? Então esse é o diferencial do reino de Deus. Ele é único, porque diante de tantos deuses ele é único, porque ele é o único Deus que serviu à humanidade. Nenhum Deus serviu à humanidade. Você vai nos deuses do espiritismo, você tem que fazer alguma coisa por eles. Você vai nos deuses da feitiçaria, vamos dizer assim, a feitiçaria, não vou dizer africana, porque no Brasil também tem muito. Você vê pessoas se chicoteando, se matando, porque tem que dar seu sangue para o seu Deus. Você vai em tantos outros lugares, você vê em outras religiões pessoas carregando estátuas pesadas nas costas, andando de joelhos, subindo montanhas, porque tem que pagar isso para aquele Deus a qual ele serve. Então, Deus, o nosso Deus, ele é único, porque ele serviu a você primeiramente, né? Ele não esperou que você o servisse, mas ele foi um exemplo, lavando os pés dos seus discípulos e disse, assim como eu os servi, vocês também devem me servir. É bom enfatizar que o objetivo de Jesus nunca foi de estabelecer hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas de servir uns aos outros, conforme ele demonstra na resposta que eles dão aos filhos de Zebedeu, que está em Marcos capítulo 10, versículo 4 ao 45, quando João e outros chegam para Jesus e dizem, Jesus,
Deixa a gente sentar à tua direita, à tua esquerda, quando tu tiver assumido o trono, né? Vou ler o texto aqui que diz assim: mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando os discípulos estavam falando de poder ou de hierarquia, Jesus estava falando de o reino de Deus não é baseado em hierarquia, em poder e em autoridade, mas em servir. Então, se você quiser poder e autoridade no reino de Deus, seja você o que serve aos teus irmãos. É isso que Jesus está dizendo. A igreja, no primeiro século, ela constituiu diáconos. E nós vamos falar agora da instituição dos diáconos, o conceito e a sua função. Primeiro, a palavra diácono significa aquele que serve, tá? O diácono, que no grego é diáconos, é o servo que coopera com aqueles que se dedicam à oração, ao ministério da palavra de Deus. Lembrando que os apóstolos precisavam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, eles levantaram 7 homens, que são diáconos, para se dedicarem ao ministério da palavra. Então, os diáconos, eles são aqueles servos da igreja que cooperam, que andam junto, que ajudam aqueles que estão dedicando o seu tempo ao ministério da palavra. Os diáconos, eles foram os assistentes dos apóstolos, né? E no diaconato, nós podemos ver eles divididos em 2 formas, né? A diaconia das mesas e a diaconia da palavra. Então, vamos lá para o seu conceito, a sua função. A palavra diácono significa aquele que serve. Diáconos, o servo que coopera com aqueles que se dedicam ao ministério. Primeiro, eles foram nomeados pelos apóstolos como diáconos, e pode ver que eles não somente serviam na ação social e na administração do culto, ou seja, na diaconia das mesas, mas também eles serviam no ministério da palavra, que é a pregação do evangelho. Então, podemos ver que dentro da igreja temos diáconos, mas tem diáconos que eles servem bastante na parte de ação social e na parte do ministério do serviço ao culto. E outros que servem na pregação do evangelho. Eles precisam estar prontos e aptos para toda essa situação. Tem igrejas que dividem, né? Os diáconos que pregam e os diáconos que ficam na porta, né? Aí eles colocam o nome de cooperador, de obreiro, né? E os diáconos que pregam a palavra, que são ministros da palavra, né? Eles colocam para pregação da palavra. Mas o conceito para isso, eu vejo, na minha forma de ver, não pode ter essa divisão. O diácono, ele precisa estar apto para ajudar em todo culto, em todo procedimento do culto, né? Acontece de um pastor viajar, não chegar a tempo no meio do trânsito, acontece de um presbítero adoecer, e o diácono, ele precisa estar pronto também para a pregação do evangelho, tá? Mas esse não pode ser o objetivo deles, né? Porque muita gente hoje quer microfone, não querem servir, né? Aí ainda saem da igreja falando, né? Ah, porque não me deixaram exercer ministério, né? Não me deixaram fazer nada na igreja. Irmão, um pastor que não deixa uma pessoa não fazer nada na igreja, ou ele é o Superman, ou ele é o X-Men, ou ele é o Chapolin Colorado e consegue fazer tudo sozinho, né? E eu acredito que não existe esse pastor que faça tudo sozinho, né? Então, muitas pessoas saem reclamando porque não querem servir. Essa é a realidade da coisa, tá? O ministério das mesas não pode substituir o ministério da palavra, tá? Dentro do termo diaconato. Nem o ministério da palavra pode dispensar o ministério das mesas, né? Dentro da igreja tem algumas mulheres que começam no seu diaconato e elas começam organizando a igreja,
limpando a igreja, ficam na porta, recebem pessoas, preparam uma mesa da ceia, outras lavam toalhas, outras... E assim, e tudo isso coopera para um culto perfeito, não é uma verdade? Eu me lembro da missionária Ivanilda sentada no fundo da igreja, ela toda feliz, com aquele sorriso dela, toda satisfeita, e eu fui lá cumprimentar ela e ela disse: pastora, que coisa linda, né? Eu estou vendo a movimentação dos irmãos, tá? As irmãs ali varrendo o chão, que caiu algumas coisinhas, tem um irmão ali preparando a mesa, as frutas, tem o pastor com o grupo de louvor afinando os instrumentos, o grupo de louvor batendo ali, consertando as coisas, e tudo isso está cooperando para um culto maravilhoso, né? E na realidade, quando a gente está ali naquela movimentação, a gente nem percebe que o nosso culto a Deus já começou há muito tempo. Então nós precisamos entender o quanto o ministério do diaconato é importante dentro da igreja. O diácono, ele surgiu em meio a um conflito social interno. No início da igreja, era costume distribuir os alimentos diariamente. Como eu disse, as viúvas, os órfãos, os pobres da congregação que não tinham outro meio de se sustentar. A esses, a igreja tem por obrigação, tá? Repito, né? Não é daquela casa que tem que estar todo mundo trabalhando e que são pobres, que a igreja tem a obrigação de tirar de onde não tem para fazer. Não, se está todo mundo trabalhando e não tem o sustento, é porque não está se organizando e não está cumprindo com os deveres da própria casa. A obrigação da igreja é quando as pessoas não têm de onde tirar. Então, eles tinham obrigação de ajudar, né? Eles tinham obrigação aos que não tinham nenhum meio de sustento, como viúvas e os órfãos, por exemplo, que a Bíblia cita bastante, né? Alguns dos judeus de fala grega se queixavam porque as viúvas deles não estavam sendo tratadas da mesma forma que as viúvas dos hebreus, né? Veja que a tática de Satanás não muda. Hoje ele continua com essa mesma falação dentro da igreja, né? Aí ele começa a falar, é porque o pastor trata bem fulano e não trata bem cicrano. É que o pastor, né, tá trazendo coisa para cicrano, mas não traz coisa para o cicrano, né? Eu tô vendo o que é que ele está fazendo. E essa queixa de Satanás, criada para dividir a igreja, vem de lá de trás, né? Na igreja no primeiro século. A queixa acabou recaindo sobre os apóstolos que estavam encarregados dessa distribuição. Em Atos capítulo 4, versículo 35 e 37, diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e a venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então os 12 apóstolos eram responsáveis pela coleta do dinheiro, eles eram responsáveis pela distribuição e por isso a murmuração veio contra eles. E eu me alegro muito ouvindo e vendo esse texto, né? Porque se murmuram contra mim, né? Então eu continuo, estamos no caminho certo, estamos fazendo o que a Bíblia diz. O diabo só está levantando as mesmas táticas do passado. Os 12 apóstolos, percebendo que o crescimento da igreja era necessário e que eles não poderiam perder tempo com a parte de ação social ou de organização da igreja, foi por esse motivo que eles levantaram uma questão de diáconos dentro da igreja, de pessoas que pudessem estar servindo dentro da igreja. Assim, ele sugeriu que a comunidade dos fiéis escolhesse entre eles 7 homens, Atos capítulo 6, versículo 2, firmes na fé, para tratar dos assuntos temporais dentro da igreja. Os 12 convocou a multidão e os anciões, em algumas bíblias está escrito os anciões, né, que é os presbíteros, e levantando esses homens, Atos capítulo 6, versículo 12, diz que não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e venhamos servir às mesas. Eles deixaram isso bem claro. O mais importante que um pastor
e que os apóstolos tinham que fazer era se preocupar com a ministração da palavra, com as orações. Esta é a função primordial de um pastor. Eu me lembro que o meu pastor, um dos meus primeiros pastores, ele contou uma história bem interessante e ele disse que um pastor estava trabalhando na sua casa e ele estava capinando mato, estava limpando algumas coisas e um irmão passou por ele e disse: "Está trabalhando, pastor?" Aí ele disse: "Não." Depois ele passa de novo, o mesmo irmão, e ele diz, e o pastor está sentado na varanda lendo o livro, e ele diz: "E agora, pastor, está fazendo o quê?" Ele disse: "Agora estou trabalhando." Né? Por quê? Porque a função primordial do pastor é no estudo, na aplicação da palavra, na operação da palavra de Deus e nas orações. E isso o diabo tem roubado até os dias de hoje da vida dos nossos pastores. E o resultado, pelos apóstolos terem se dedicado à oração e à palavra, o resultado foi o crescimento da igreja. Atos capítulo 6, versículos do 6 ao 7. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então veja como é importante quando o pastorado tem uma vida dedicada, ou seja, ele não perde tempo. Hoje o pastor ele precisa ir para o hospital visitar o enfermo, ele precisa entregar a cesta básica, ele precisa, como diz o pastor, abrir a igreja, fechar a igreja, ele precisa estar na porta, porque os diáconos que ele levantou não vão para a porta para servir ninguém, ele precisa ver se os filtros e as torneiras estão fechadas, porque ninguém vai lá atrás ver. Então, toda a função de diácono, onde as pessoas deviam estar se preocupando com o cuidado da igreja, quem está fazendo isso é o pastor. E o pastor fica sobrecarregado diante de coisas que ele não precisava estar fazendo. Aí ele tem que se preocupar com as dívidas da igreja, porque o povo, tipo, mais ou menos assim, dane-se o pastor e suas dívidas. Aí ele tem que se preocupar com a organização da igreja, como outro dia você coloca lá no grupo, né? Precisa de alguém, ninguém se levanta. Uma ou duas pessoas se levantam para fazer aquilo. Gente, onde estão os diáconos da igreja? Na oração de quinta-feira, nós estamos clamando, seu Afonso, eu, pastora Magali, presbítero Afonso, estamos clamando: Deus, envia ceifeiros para essa obra, porque grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. O pastor, irmão, daqui uns dias, como acontece com muitos, pode infartar, porque de tanta coisa que ele tem, aí ele tem que trabalhar para sustentar a sua família. Ele tem que ver seus filhos chorando porque não tem uma roupa, porque não tem uma meia, porque não tem, e assim por diante. E ainda tem que ouvir as murmurações do meio do povo, dizendo que ele está fazendo tudo errado. E isso tem acontecido dentro das igrejas, e isso tem crescido dentro das igrejas, e isso tem matado a igreja, e por isso que a igreja não tem crescido. Veja que os apóstolos, eles não se importaram com a murmuração. Levantaram os homens, os diáconos, eles cumpriram com a obrigação deles, porque hoje tem pastores que estão levantando diáconos, como nós levantamos uma turma boa aí, né? E você vê, não encontramos as pessoas na porta servindo, não encontramos as pessoas nas mesas servindo, não encontramos as pessoas cuidando, né, da organização do culto da igreja, né? Muitas vezes é o pastor que tem que estar chamando a atenção das crianças da igreja, é o pastor que tem que estar mandando a criança sentar, porque não tem um diácono para ir lá e ajudar na organização do culto, né? Então, literalmente, as pessoas não querem servir a Deus. Charles Moody, ele fala que é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho dos 10. E hoje nós temos muitos pastores tentando fazer o trabalho dos 10, porque os 10 não têm feito o seu trabalho. É triste quando as igrejas destroem o ministério por se recusarem a modificar as estruturas, né? As igrejas hoje, elas têm que modificar muita coisa para se adaptar à situação que estão vivendo, né? É bom ressaltar que a obra dos 12 e a obra dos diáconos são igualmente chamadas de diaconia. Tanto os apóstolos como Cristo. Cristo foi chamado de diácono por Paulo,
né? O maior ministério de Cristo foi o serviço. Os apóstolos foram chamados de diácono. O apóstolo João foi chamado de presbítero, né? Um dos maiores evangelistas da Bíblia foi chamado de diácono. Mas todos estão servindo dentro da igreja. Mas o povo, irmão, eles não querem servir, eles querem status. É como assim, o mundo não me dá status, eu vou para a igreja atrás de status, né? A primeira coisa mais importante dentro da igreja é o ministério da palavra, é o ministério pastoral. A segunda é o ministério do serviço, que é o ministério do diaconato, do trabalho social, da organização do culto. Mas ambos não é melhor que o outro. Nem o ministério da palavra, nem o ministério das mesas é superior um ao outro. Pelo contrário, ambos são ministérios cristãos que ajudam e que influenciam no crescimento da igreja. Veja que a igreja cresceu quando os apóstolos se dedicaram à palavra e às orações. E os diáconos serviam as viúvas, os órfãos, ou seja, toda a parte de ação social e de organização do culto fazia parte deles. E por conta disso, de todos estarem na sua função, a igreja cresceu, né? Ambos são ministérios importantes, ou seja, meios de servir a Deus e ao povo de Deus. Paulo disse que é um privilégio para ele servir a família de Deus. E, né, servir a Deus, Jesus disse, se quer servir a mim, então sirva a um desses pequeninos. Se você quer servir a Deus, irmão, como muitos têm o costume de falar, eu sirvo a Deus e mais ninguém. Então, se você serve a Deus, você vai ter que servir o corpo de Cristo, você vai ter que servir dentro da igreja. E é muito triste, irmão, uma palavra como essa, um estudo como esse, falando de uma tamanha importância, principalmente dentro da nossa igreja, que o nosso pastor é um bombril dentro da igreja, né? Ele é o que, vamos dizer assim, 1001 utilidades. Ele, antes de ir embora da igreja, ele vê as torneiras, ele vê as luzes, e os filhos dos diáconos, né, não deixaram as luzes acesas, né, até mesmo os filhos do pastor. Aí ele vai lá, sai desligando tudo, porque se deixar, né, vem mais de R$ 500 de água, como veio uma vez, porque deixaram uma torneira ligada lá, e ninguém teve a coragem de ir lá atrás para fechar as coisas, para desligar as luzes, e assim por diante. É ele que tem que abrir, que tem que fechar, é ele que tem que apagar as luzes, é ele que tem que receber os visitantes. E muitas vezes os diáconos que deveriam estar cumprimentando os visitantes, né, estão lá tentando chamar a atenção do pastor e conversar com o pastor no final do culto, sendo que final de culto não é hora para se conversar. Hora de se conversar, irmão, é marcar hora com o pastor. Aquele momento é o momento do pastor cumprimentar os visitantes e aqueles que estão indo na igreja. Então veja que os próprios diáconos não estão fazendo a função dele, porque perderam o sentido de servir a Deus. Sabemos mais detalhes, irmãos, apenas sobre 2 desses diáconos dentro da igreja de Cristo, diáconos importantes, que muitas pessoas acham eles o máximo, mas esquecem que eles eram diáconos. Estevão era um diácono, né? Aquele que viu o céu aberto e viu Cristo em pé diante do seu trono. Um detalhe, Cristo e o próprio Deus só se colocam em pé no seu trono diante de mártires como Estevão. Em todo o tempo da Bíblia que você lê, está Deus sentado no seu trono. Quando fala de um rei sentado no seu trono, está falando que ele está sempre governando, porque o rei sentava no seu trono para governar. Então veja que Deus está sempre governando. Vamos dizer assim, Salomão sentou no seu trono para julgar a situação de 2 mulheres, lembra disso? Então o rei, ele senta no seu trono para estar reinando, governando. Então em toda a Bíblia, Deus está sentado no seu trono, governando. Mas na situação de Estevão, um dos melhores diáconos, que a Bíblia diz que o seu rosto parecia um rosto de um anjo, ele viu Cristo sentado em pé no seu trono. Este homem era um diácono e foi o primeiro mártir da igreja de Cristo. Veja que homem. Outro grande homem era o Filipe, aquele do eunuco, que foi o evangelista, um dos melhores evangelistas, que levou a mensagem a Samaria e ganhou para Cristo um eunuco etíope e recebeu Paulo em Cesareia. Olha o que esse homem fez. Trabalhou em toda uma cidade sozinho, recebeu Paulo em Cesareia e tantas outras coisas que este homem fez.
tomado pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos rever nossos conceitos diante de Deus. Será que nós estamos sendo diáconos? Será que nós estamos servindo a Deus? Será que nós estamos literalmente cumprindo com a palavra que sai da nossa boca? De abrirmos a nossa boca e dizer: eu amo Deus acima de todas as coisas e sirvo somente a Ele? Ou nós estamos sendo como Ananias e Safira, hipócritas, usados pelo diabo para trazer divisão para a igreja? Se nós estamos agindo assim, pode ter certeza, como Ananias e Safira morreram diante de toda a igreja, nós vamos ser fulminados diante dos olhos de todos aqueles que servem a Cristo. O terceiro tópico fala da função do diácono, a qualificação do diácono, a classificação do diácono são semelhantes à do presbítero, né? 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Contudo, sua função é provavelmente um pouco diferente da do presbítero. Uma vez que o diácono executa algumas das tarefas mais práticas dentro da igreja, a administração, a manutenção do templo, vamos dizer, a organização do culto está nas mãos do diácono, e você pode ver que muitas vezes quem está organizando o culto é o pastor, como eu falei aqui, é ele que tem que estar na porta, é ele que tem que estar recebendo visitantes, é ele que tem que estar visitando, é ele que tem que estar cuidando da palavra, é ele que tem que estar cuidando, e assim por diante. E eu pergunto para você, irmãos, o pastor vai receber o galardão dele. A quem muito é dado, muito é cobrado. E aquilo que Deus te separou para fazer, o que você tem feito, né? Vamos prestar contas a Deus diante de tudo que Ele nos chamou, né? Primeiro, o diácono, como eu falei aqui, as qualificações dele não é diferente das qualificações do presbítero, tá? Em 1 Timóteo capítulo 3, deixa bem claro: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, né? Não seja aquele povo que o pastor liga e diz: ô irmão, por que você não veio para o culto hoje? Aí eles: é porque eu estava doente, não estava legal. Aí a irmãzinha liga para ele: ô irmão, eu vi que você não estava no culto. Não, rapaz, não conta para o pastor não. Mas eu fui para casa de uns parentes, aí teve um churrasco lá, eu não resisti. Duas palavras, né? Aí o diácono, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Aí o pastor diz: fulano, você está separado ao diaconato, você está separado ao diaconato. Amanhã eu quero vocês na igreja 15 minutos antes do culto. Eles fazem assim para o pastor. No dia seguinte, na hora do culto, muitos nem vão para o culto e outros nem sequer se levantam para ficar na porta servindo a igreja de Cristo ou cuidando das necessidades do culto, que o mínimo que poderiam fazer é observar a movimentação da igreja, das crianças, para que o culto permanecesse em perfeita ordem, né? E eles dão uma palavra para o pastor: estamos juntos, mas na realidade o pastor que se vira. Então veja que o diácono hoje, ele não está cumprindo com a sua palavra, não está respeitando a sua palavra, são inclinados ao vinho, né? Eu vejo hoje muitos diáconos, presbíteros, né, bebendo e não fazem questão nenhuma disso e ainda encontram respaldo na palavra de Deus. E o texto de 1 Timóteo deixa bem claro: eles não podem ser inclinados a muito vinho, eles não podem ser cobiçosos, nem de sórdia ganância, tá? Eles precisam primeiramente ser respeitáveis, os diáconos precisam ser dignos de respeito, ou seja, se dá o respeito. Você quer respeito, você precisa se dar o respeito. Eu costumo dizer, né, eu faço academia. Na academia tem um monte de mulher que se veste, né, como todo mundo sabe. Vem que eu tô facinho, né? Aí os caras começam a tirar sarro, brincadeiras inadequadas com aquelas mulheres, e depois as brincadeiras se tornam tão pesadas que elas começam a achar ruim aquela situação. Comigo ninguém brinca, comigo ninguém vem soltar piada, comigo ninguém vem falar, vamos dizer assim, qualquer coisa. Primeiro,
que eu não gosto de ouvir qualquer coisa. Segundo, que eu não perco tempo com qualquer coisa. Então, o diácono, ele precisa, irmão, ser essa pessoa digna de respeito, né? Não se deixar levar por más conversações e se influenciar, irmãos, com más conversações, para que depois as pessoas não tenham do que falar dele. Ele tem que ser, no versículo 8 de Timóteo, capítulo 3, de uma só palavra. Eles precisam ser verdadeiros, eles precisam ser íntegros. A sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Mas não podem ser boateiros, ou seja, dado ao mexerico, à fofoca. Vamos ser leves hoje, né? Nesse sentido. Não dizem coisa aqui e outra coisa acolá. Eles têm uma só palavra. Esse é o diácono que a Bíblia exige que ele seja. Por isso que o pastor, primeiro, ele separa. Depois que ele separa, ele observa o comportamento e o andar daquela pessoa. Aí, somente o andar daquela pessoa, o comportamento dela diante daquela separação, é que vai dizer se ela vai ser aprovada ou se vai ser reprovada. E é triste, irmão, sermos escolhidos por Deus debaixo de jejum e oração e sermos reprovados por sermos negligentes em nosso caráter, né? A Bíblia diz que o diácono, ele não pode ser maledicente, nem jogam uma pessoa uma contra a outra, tá? É o que o texto diz, ele precisa ter uma só palavra, não pode ser maldizente e nem jogar as pessoas uma contra as outras. Então, hoje, o que nós temos mais problemas não é com os membros. O maior problema da igreja, muitas vezes, é dentro do próprio corpo de obreiro. E principalmente em meio aos diáconos, porque eles começam a ganhar confiança e depois eles só mostram o que está dentro do seu caráter, né? Pessoas jogando uma contra as outras dentro da igreja. Aquele diácono que era para estar servindo ao culto, aquele que era para estar auxiliando o pastor, para que o pastor não estivesse se preocupando com a administração do culto, com a administração da igreja, com o decorrer das coisas, é aquele cara que está dando mais prejuízo e que está mais prejudicando o andamento do culto. A palavra diz que as suas palavras têm peso. Eles são absolutamente confiáveis no que dizem. É assim que deve ser a palavra de um diácono. A Maria está falando aqui, infelizmente o pastor separa e muitos separam dos outros em vez de caminhar juntos. Isso é uma realidade. O diabo tem usado o caráter dessas pessoas, né, para trazer dissensões dentro da igreja. As pessoas, os diáconos que eram para auxiliar no crescimento da igreja, enquanto o pastor estava ocupado na dedicação, porque para muitos hoje, irmãos, para muitas pessoas, o diabo colocou isso na cabeça das pessoas, né? O pastor está em jejum, oração e dedicando o seu tempo à leitura da palavra, a gente escuta piada. Irmão, é revoltante você escutar piadas do tipo: acordou agora, pastor? Liga meio-dia na sua casa e diz: acordou agora, pastor? Né? Aí, outra piada que a gente escuta, né? O pastor está descansando. Pastora, cadê o pastor? Está na igreja. Ele está descansando? Não, ele está lá desde manhã. Então, está descansando? Né? Então, quer dizer, ficar em oração, em propósito com Deus, em voto com Deus, se reservando do mundo e se guardando para ouvir a voz de Deus e o que Ele tem para a igreja, não é mais, vamos dizer assim, um serviço pastoral, né? Se for olhar, as pessoas elas conseguem tirar o pastor da sua função. Elas conseguem dar obrigações para o pastor que não é do pastor. Eu costumo dizer, você quer um pedreiro, você quer um médico, você quer um serralheiro ou você quer um pastor? As pessoas querem que o pastor faça de tudo, menos a função dele, que é se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então hoje temos sim diáconos maldizentes, diáconos que jogam conversa fora, diáconos que não têm palavra, onde as suas palavras não têm confiança alguma. Irmão, se eu contar nos dedos, eu conto aqui na vista de todos vocês, mais de 10 diáconos que já mentiram para mim a respeito de telefone. Irmão, não minta para mim a respeito de telefone, porque quando eu ligo para
você e pergunto o que está acontecendo. E quando eu dou detalhe da pergunta, é porque eu sei exatamente o que eu estou perguntando, porque Deus já me revelou e Ele precisa trazer você para perto do rebanho e diante daquela situação. E as pessoas estão como Ananias e Safira, dando desculpas por meio de mentira. A Bíblia diz que o diácono ele não pode ser inclinado a muito vinho. Os diáconos eles devem ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 6. Ou seja, não cheios de vinho, mas cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas usam a desculpa de que a Bíblia diz que você não, que ela não proíbe você de beber. Então ele vai e usa essa desculpa para encher a cara. E outros enchem a cara dentro de casa, que é para que ninguém veja ele na rua e assim por diante. Mas outros também tomam vinho, outros tomam o champanhe e assim por diante. Ah, porque a Bíblia não proíbe. Eu já cheguei lá no Pernambuco e eu já encontrei presbíteros e diáconos sentados na mesa tomando um vinho. E não é um vinho tipo um cálice, é o litão de vinho na mesa e todo mundo já tinha bebido. E você diz, nossa, você bebe? Mas a Bíblia não proíbe a gente de beber. Falei, mas a Bíblia proíbe o diácono e o presbítero e aqueles que são dedicados à palavra de Deus, proíbe eles sim de beber. Você pode ver Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Quem é governado pelo álcool não pode administrar a casa de Deus. Eu vou repetir. Quem é governado pelo álcool não pode administrar a casa de Deus. Então, diácono, presbítero, pastor, infelizmente, para quem gosta, eu vou deixar uma palavrinha. Você não pode beber, tá? Porque, mas eu só tomo uma dose. É a desculpa que muitos falam. Eu só tomo um cálice, né? Mas, se eu não tenho controle de um cálice, nem de uma dose, eu não tenho controle de nada. Né? Então eu preciso ter controle, e é isso que a Bíblia fala, autocontrole. Eu tenho que ser governado pelo Espírito Santo, é Ele que governa a minha vida, não eu mesmo, tá? A Bíblia diz que o diácono ele não pode ser cobiçoso ou de ganância, né? Os diáconos lidam com as ofertas do povo de Deus, né? Pode ver quando a gente faz cantina, quando a gente faz caldinho, quando a gente faz feijoada, quem está por trás são sempre os diáconos. É eles que estão organizando a compra das coisas, é eles que estão organizando. Quando eu falo eles, né, vamos colocar as mulheres e lembrar delas que elas são umas diaconisas de primeiro nível dentro da igreja quando se trata disso. Elas que estão comprando, elas que estão vendendo, elas que estão, né, panfletando, elas que estão fazendo tudo isso. Estão administrando os recursos financeiros da igreja na assistência aos necessitados. Isso é uma função do diácono, onde hoje muitas pessoas cobram da igreja. Eu acho lindo. As igrejas grandes, eu não vou citar nomes, né? Muitas pessoas criticam esses pastores porque diz que eles mandam o povo se virar. Não, eles estão fazendo o que a Bíblia manda. Tem uma igreja aí que as pessoas chegam na igreja e dizem, pastor, eu quero abrir um ministério de cesta básica para distribuir cesta básica. O pastor olha para ele e diz, se vira. Se você quer fazer isso, eu te unjo, eu te dou um lugar dentro da igreja para você fazer isso, mas você se vira com os recursos. Aí o cara vai, arruma os recursos, arruma a cesta básica, arruma as pessoas para ajudar ele, chega diante desse pastor, aí o pastor, agora sim, você tem um ministério tal dentro da igreja. Antes eu achava um absurdo isso, mas de acordo com a Bíblia ele está certíssimo. O problema hoje é que as pessoas não contribuem, não ofertam, não dizimam, não colaboram e ainda cobram do pastor aquilo que era para eles fazerem, né? Aquilo que era para ele estar buscando. Então, a Bíblia deixa bem claro que quem cuida das administrações de ação social e de tantas outras coisas dentro da igreja é o diácono. Aí você diz, pastora, mas eu não tenho autoridade para isso. Se você está no culto meia hora antes para receber visitantes e para cuidar da organização do culto, se você, na hora do culto,
Em vez de você estar sentado, você está de olho nas crianças para ela não bagunçar a igreja e tantas outras coisas, né? Às vezes chega um bêbado na igreja, irmão, fazendo arruaça dentro da igreja. Aí as pessoas dizem, ai, coitadinho, né? Tem que tratar bem porque é uma alma. Me desculpa, vai curtir cachaça no bar. Porque o cara, ele está curtindo a cachaça no bar e ele quer quebrar o bar inteiro. Aí o dono do bar expulsa ele do bar, aí ele quer achar um lugar para ele curtir a cachaça. Aí ele vai para dentro da igreja, né? Aí as pessoas querem tratar ele, o bichinho veio, e o cara começa a fazer aquela bagunça, aquela arruaça no culto, começa a atrapalhar o culto. Não tem um diácono que vá lá e diga, meu filho, bata nas costas dele e diga, cala a boca. Se você quer ouvir a palavra, você vai sentar e você vai ouvir. A gente tem que parar a pregação da palavra e dizer, ô irmão, fique quieto aí, pelo amor de Deus, né? Aí para a segunda vez, para a terceira vez, atrapalha o culto inteiro. Então, irmão, se queremos realmente ser diáconos, nós precisamos servir nas pequenas coisas, tá? A Bíblia deixa bem claro que o diácono ele não pode ser ganancioso. Você pode ver Judas Iscariotes, João capítulo 12, deixa bem claro que ele roubava a bolsa. Ou seja, Judas era tesoureiro da obra de Cristo. Para quem diz que Cristo não tinha dinheiro, né? E que fazia as coisas aleatoriamente, sem organização, como muita gente diz, né? Diz de outra forma, mas diz. Cristo tinha uma tesouraria. E quem era o tesoureiro era Judas. E João capítulo 12, verso 6 diz que Judas era ganancioso e ele colocava a mão na bolsa. Então, o diácono, ele não pode ser ganancioso, porque se ele for uma pessoa gananciosa, eu costumo dizer, como testar um ganancioso? É nos dízimos e nas ofertas. Se ele não dá dízimo e não faz parte da oferta, ou seja, não é uma pessoa grata a Deus nas pequenas coisas, ele não pode ser um diácono, ele não pode ser um presbítero jamais. Porque assim como o dinheiro prende o coração dele, amanhã ou depois a ganância dele vai fazer o que Judas fez. Daqui a pouco ele está um traidor dentro da igreja, né? Então ele não pode cobiçar o que deve ser repartido. Aqui na nossa igreja nós tivemos um exemplo. Tinha duas pessoas que estavam separadas à diaconia. Uma delas começa com J, todo mundo sabe quem é, e ela foi na casa de uma irmã e chegou para ela e disse, olha, não dá a cesta básica, porque o pastor falou em uma reunião que a irmãzinha fulana, a diaconisa, ia levar uma cesta na casa da irmã, porque o pastor ia fazer outras coisas e o pastor estava distribuindo as funções e foi falado no grupo e a irmã ouviu que a irmã ia levar a cesta lá, foi lá na casa da irmã e disse, não dá essa cesta para a irmãzinha fulana não, que o mês passado ela já comeu bem. Eu fui lá na casa dela e dei umas comidas para ela. Me dá essa cesta para mim, que quem está precisando sou eu. Aí o pastor descobriu, disciplinou as duas na frente de todo mundo e o pastor depois ainda ficou como ruim, né? Porque as coitadinhas, né, não tiveram culpa, não foi isso que elas quiseram dizer, não foi isso que elas fizeram, né? Não foi exatamente assim e a conversa é assim, né? Então, as pessoas estão entrando no diaconato cheio de cobiça, cheio de si mesmo, cheios de ganância. E o diácono, ele não pode desejar para si o que deve ser entregue para o outro. E nós tivemos casos assim dentro da igreja. Quando eu estava montando essa escola dominical, falei, caramba, não teve um desses requisitos que nós não passamos. Por todos eles, nós já passamos. E isso faz com que nós agora venhamos ser mais exigentes nessa questão. Separamos uma boa turma ao diaconato, mas se eles vão ser aprovados diante de Deus, é somente o comportamento deles diante do pastorado da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, do 9 ao 10, fala que o diácono ele precisa ter caráter espiritual, guardando a sua fé em uma pura consciência. E também sejam os primeiros provados, tá? Eles devem ser os primeiros a serem provados. Quem está falando isso é Paulo, que está ensinando ao jovem pastor que ia ser pastor de igrejas. Então, Paulo está dizendo para ele, olha, quando você separar pessoas para a igreja e separarem para as suas funções, lembre-se desses requisitos. E um deles é que essa pessoa precisa guardar a sua fé. Não deve ir em qualquer banho-maria de ninguém. Não deve ir em qualquer vento de doutrina. Segundo lugar, ele precisa ser provado, tá? Não vai pôr tua mão na cabeça de ninguém, não vai ungir ninguém sem antes ele ser provado. O que acontece muito, irmãos,
é das pessoas estarem vivendo sua vida a Deus dará, com mau testemunho, sem crescimento na fé, sem guardar sua fé. E o pastor vai chamar a atenção, vai provar aquela pessoa. Ele vai ser mais rígido, né? E, primeiro, diáconos, obreiros, presbíteros, eles não vão ser tratados como um membro. Ele precisa ser provado mesmo. O pastor precisa encarar ele e dizer, isso está errado, isso você tem que fazer assim. E só o caráter dessa pessoa que vai mostrar se realmente ela tem um caráter para servir a igreja de Cristo. Então, Paulo está deixando bem claro, prove essa pessoa, prove ela nas circunstâncias. Depois, elas devem ser ungidas e servir. Se, nesse caso, eles forem irrepreensíveis. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, tá? A Bíblia diz que eles precisam ser íntegros na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Guardando o ministério da fé em pura consciência. Irmão, né? O que tem de diácono saindo da igreja, porque ouviu uma live, porque ouviu um pastor, porque ouviu não sei o quê, não são íntegros naquilo que foram ensinados. Estamos decaindo cada vez mais. E não é porque os pastores têm sido uma má influência, porque os pastores têm ensinado, os pastores têm chegado junto, os pastores têm provado, os pastores têm seguido os preceitos bíblicos. E eu não estou falando só da nossa igreja, eu estou falando de uma forma geral. Tá? Aqui o termo do ministério significa verdades outrora ocultas, mas que agora são reveladas por Deus. Ou seja, está falando da própria palavra de Deus, que o diácono ele precisa guardar bem a palavra de Deus em seu coração e não ir por qualquer vento de doutrina. Os diáconos que foram separados na igreja, irmãos, sai da igreja porque achou mais bonita a pregação do pastor tal, do profeta tal, porque lá tem mais oportunidade tal. Não guardaram a palavra de Deus. Os diáconos precisam compreender a doutrina cristã, crer na doutrina cristã e viver a doutrina cristã. Sua vida, sua família, seu ministério precisam ser pautados pela palavra de Deus. Por isso, eles devem ser provados e experimentados. Atos capítulo 6, versículo 10, 1 Timóteo 3, 10, Atos 6, 10 diz que os diáconos devem ser primeiramente provados. Irmãos, o pastor chamou a atenção. Irmão, não é para essa luz ficar apagada, não, é para essa luz ficar acesa. Pronto, já era. Se o pastor disser, obreiros, eu não quero vocês falando isso, isso e isso, eu não quero que vocês façam isso, na hora o pastor começa a receber um bombardeio de mensagens no zap. Pastor, o que o senhor está falando? Pastor, que não sei o quê. As pessoas não querem mais ser provadas. Elas precisam ser experimentadas naquilo que elas estão fazendo. Não é simplesmente ter boa vontade. Porque se for boa vontade, irmão, eu vou lá na igreja católica, eu vou lá no espiritismo, tem um monte de gente cheia de boa vontade para servir a Deus. Irmãos, ser provados e experimentados significa que eles devem ser observados por algum tempo e talvez ganhar responsabilidades e ser cobrados em cima delas. Depois de provarem e ser confiáveis na fé, então eles podem receber responsabilidades maiores. Depois eles devem exercer o diaconato. Depois eles devem servir. Por isso que primeiro, hoje, nós separamos pessoas e depois nós ungimos. Não vamos sair ungindo ninguém à torta e à direita mais, para que as pessoas fiquem a Deus dará, fazendo o que quer, como se fossem donos do seu nariz. A igreja de Cristo é um lugar de respeito, de honra, de serviço. E
E as pessoas não podem esquecer que Jesus ainda manda na sua igreja por meio da sua palavra e o pastor está simplesmente obedecendo às doutrinas da palavra de Deus. Assim como no caso dos presbíteros, o destaque não é o cargo eclesiástico, mas o serviço para o Senhor, os diáconos não são diferentes. Em qualquer lugar que um homem for irrepreensível em sua vida pessoal e pública, terá permissão para servir a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 diz: e também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Eles precisam ter um caráter familiar. Por mais que eles errem, por mais que eles estejam sendo libertos, eles precisam estar dispostos a cuidar da sua família e a renunciar a algumas coisas. Diz assim em 1 Timóteo 3,12: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a sua casa, né? Aí muitas pessoas dizem, o cara não pode se separar. Irmão, quantas pessoas chegaram separadas na igreja? Quantas pessoas chegaram à beira de um divórcio por uma necessidade muito grande, até mesmo por conta de proteger a própria vida, né? E elas chegam naquela situação e só por conta disso elas não podem mais servir a Deus? Não. Quando fala marido de uma só mulher, irmão, está falando de um homem que zela pela família. Não é qualquer homem que fica por aí olhando para qualquer rabo de saia e que não tem respeito à própria casa, tá? Eles devem governar bem os seus filhos, governar bem a sua própria casa. Não conseguir isso é um defeito de caráter. Se ele não conseguir, irmão, dar valor e zelo pela sua própria casa, ele não vai dar valor e zelo pela casa de Deus nunca. A função do diácono, e em Atos capítulo 6, à luz de Atos capítulo 6, aprendemos que os diáconos foram eleitos para servir a Deus. E se dentro da sua casa, que é o lugar onde você mais serve, né? A mulher está sempre fazendo comida, a mulher está sempre organizando, o marido está trabalhando fora, né? E eles, quando chegam em casa, não tem que servir uns aos outros. Se dentro de casa ele é negligente com o serviço, você imagine dentro da igreja como que ele não vai ser. A sua tarefa específica é recolher também ofertas que o povo de Deus trazia como sinal de gratidão ao Senhor. Essa oferta que eles recolhem do diaconato está em Deuteronômio, capítulo 26, versículo de número 12, tá? Guarde bem esse texto de Deuteronômio, capítulo 26, verso 12, porque está falando de uma terça parte. Por isso que o texto diz assim: no terceiro ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todos os dízimos da tua colheita, depois que você tiver dado o dízimo na igreja, aí você separa a terceira parte, que é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que comam e fiquem saciados. Deuteronômio 26, 12, guarda esse texto. Porque o que acontece? As pessoas hoje não estão dando dízimo para fazer a obra social. Então, elas tiram do dízimo para dar na obra social, para fazer caridade, e elas acham que por ser por uma boa causa, né, elas estão sendo recompensadas por Deus. Sendo que a doutrina do dízimo e ofertas na igreja, a Bíblia deixa bem claro que não é meu, é do Senhor. Então eu não posso fazer o que eu quiser com eles. Se não é meu e é do Senhor, então não é do órfão, não é da viúva. Então, Deus está somente trazendo dízimos e ofertas, o dízimo para que o nosso coração não se prenda ao dinheiro, né? E não sermos gananciosos e saber que uma parte é de Deus, e as ofertas para que venhamos aprender a ser gratos a Deus, sabendo que toda provisão vem dele. Aí muitas pessoas pegam isso, o dízimos e ofertas, e usam na obra de caridade e acham que porque estão fazendo por uma boa causa vão viver bem com Deus. Você pode ver usar na Bíblia, aquele sacerdote, o levita, a arca da aliança estava caindo. E ele me pega e vai segurar a arca para que ela não caia. Foi por uma boa causa? Foi, mas ele foi fulminado na frente do rei Davi e de todos os outros levitas. Então não é a nossa boa causa que vai nos livrar daquilo que estamos fazendo errado. Uzá sabia como transportar a arca, Uzá sabia que eles estavam transportando de uma forma errada,
e ele sabia que não podia tocar na arca, mesmo que fosse por uma boa causa. Então hoje tem muita gente que sabe que tem que dar o dízimo, e não dá porque o coração dele está preso ao dinheiro. Ele sabe que tem que ser ofertante, que as ofertas também é do Senhor, mas ele não dá porque ele não é grato a Deus, né? Mas aí ele quer usar por um desencargo de perda de consciência, ele quer usar o dízimo e oferta fazendo caridade. Aí ele chega para o pastor e diz: pastor, eu vou comprar uma vassoura, porque eu percebi que a igreja está precisando de vassoura. Aí ele compra a vassoura com o maior prazer. Ele diz: pastor, eu vou comprar uma cortina, porque eu vi que aquela janela está clareando demais. E ele compra a cortina com o maior prazer. Aí ele vai e diz: pastor, eu nem dei o dízimo. Não, e tem gente que fala isso mesmo. E diz: ah, pastor, nem deu dízimo. Sabe por quê? É porque eu ajudei com 100 cesta básica em tal lugar. Desencargo, perda de consciência. Prefere fazer aquilo que Deus não mandou para desencargo de consciência, achando que vai manipular Deus. Então, os diáconos, eles separavam esse dízimo da obra social. Esse dízimo da obra social está em Deuteronômio 26:12. Eles eram encarregados de pegar esse dízimo da obra social e fazer a obra social dentro da igreja. Ou seja, hoje nós temos pessoas que chegam para o pastor e querem que o pastor tire dos dízimos e das ofertas o dinheiro de contribuir, né, com a obra social da igreja. Sendo que não podemos tirar do sustento da igreja um dinheiro para a obra social da igreja, mas isso está acontecendo muito dentro das igrejas. E estamos saindo fora daquilo que diz a palavra de Deus. Existe o dízimo, existe a oferta e existe também os dízimos da obra social. A função do diácono hoje, irmão, na igreja, está na portaria, na Santa Ceia, na ajuda da organização dos cultos, na ação social, a trazer para o pastor as necessidades da igreja. Pastor, eu visitei fulano, eu percebi que fulano não estava vindo para os cultos, eu descobri que está passando necessidade em casa, vamos nos reunir, vamos fazer uma cesta, vamos fazer uma compra e vamos lá visitar fulano. Irmãos, o diácono, por mais que eles estejam fazendo uma obra de caridade, que estejam fazendo a função dele, que seja uma compra de supermercado, que é a função dele, juntando com outros diáconos, o pastor precisa estar ciente. Eu falei disso a semana passada, que um diácono não tem autoridade dada por Deus, nem ninguém, de entrar na tua casa pelo nome do Senhor, pela autoridade do Senhor, para abençoar você. Se você estiver enfermo, ele não tem a unção de um presbítero, de um pastor, para expulsar a enfermidade. Ele precisa ir debaixo da unção do pastor. O pastor precisa enviá-lo. Fulano, vai na casa de Cicrano e vai ungir fulano. Aí sim, ele vai debaixo de uma autoridade, da unção ministerial daquele pastor, e ele tem aquela unção para fazer aquele determinado serviço. Mas hoje muitas pessoas estão fazendo obras sociais dentro da igreja. O que está acontecendo, irmão? E está acontecendo muito isso. As pessoas se reúnem, não falam para o pastor que foram ajudar, vamos dizer assim, tal família. Aí o pastor vai, tira da sua própria casa, às vezes ele pede para aquele que já doou e ele não sabia, para ajudar a mesma casa. Sendo que, se as pessoas trabalhassem em concordância de acordo com os termos bíblicos e a palavra de Deus, o pastor não ia estar preocupado em se mover por uma casa, ele ia se mover pela outra, porque ele já estava ciente que os diáconos foram naquela casa. Então, isso é uma questão de organização, e isso faz parte do diaconato. O diaconato, só porque ele é diácono e recebeu autoridade dentro da igreja, eles entram e saem de dentro das casas das pessoas sem comunicar ao pastor. E isso gera muita confusão, como já gerou dentro da nossa igreja. Gera disse-me-disse, porque as pessoas começam a fazer as coisas, é mais ou menos assim. Vou dizer um caso que já aconteceu na nossa igreja. Do pastor levantar 2 pessoas para ajudar uma família, tá? E na época tinham mais de 6 famílias sendo ajudadas. E o pastor levantou 2 pessoas para ajudar uma família com aluguel, com água, com luz e com alimentação. E depois foram outras pessoas e pediram ajuda àquelas mesmas pessoas sem o pastor saber. Aquelas pessoas que já tinham contribuído e que receberam um pedido de ajuda de novo,
ela começou a criticar o pastor. O que o pastor fez com o dinheiro que eu dei para pagar o aluguel do fulano? O que o pastor fez com o dinheiro que eu dei para pagar a luz do ciclano? Por quê? Porque as pessoas, por receberem autoridade do pastor de andar livremente na igreja, elas começam a fazer as coisas sem autorização do pastor e começa a dar confusão dentro da igreja. Tá? Então, a função do diácono, além de portaria, santa ceia, ajudar na organização do culto, é ajudar na ação social, mas tudo isso deve estar debaixo da ciência do pastor para não gerar uma desorganização e até mesmo uma confusão de mexeriqueiros, tá? Eles precisam administrar bem a obra social da igreja, cuidar da parte material e espiritual dessa assistência, que é muito importante dentro da igreja. A total ausência do diaconato, quase sempre numerosas, quase sempre não, sempre numerosas dentro da igreja, as locais, neste assunto, é uma demonstração de clara e inequívoca de um quanto temos negligenciado a missão social da igreja. Isso é uma realidade. Muitos diáconos têm negligenciado a missão da igreja. E por conta disso, a igreja não está crescendo, tá? Eu vou concluir com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que é o texto áureo da revista. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então veja que muitos querem confiança, muitos querem posições, mas não estão adquirindo isso com as obras que estão fazendo, por conta de não seguirem os preceitos e as doutrinas da palavra de Deus. Que a partir dessa aula você possa, em nome de Jesus, cumprir com a tua função, cumprir com o teu diaconato. Se você foi separado, que você possa honrar, é o mínimo que você pode fazer. Porque se alguém te escolheu e não foi por meio de qualquer jeito, não foi de qualquer jeito, mas foi debaixo de oração. Então, o mínimo que você poderia fazer é honrar esse ministério. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e que a Igreja de Cristo possa crescer e que todos possam trabalhar em prol desse crescimento. Deus abençoe vocês.